questão fundamental era o que é que, de facto, no espírito do professor Viegas Guerreiro estava. Não é? Era dar uma resposta de universitários a uma outra maneira de fazer universidade, aberta à comunidade e sem, digamos, aquele estigma que para ele era muito importante e que o chocava muito de o saber estar a ser transformado como um bem transacionável. Um dos momentos mais gratificantes da vida dele foi esse dos estudos gerais livres, não é? Porque ele tinha esse fundo sentimento que a cultura é o único antídoto, no fundo, que nós temos contra os males da civilização. Eu lembro-me do professor dizer: isto é fundamental para o povo, é uma coisa importantíssima, que isto é do povo e para o povo. Ele dizia isso. Deu-se aqui no Museu Nacional de Arte Antiga, a 3 de maio de 1989, há 30 anos, a conferência inaugural dos Estudos Gerais Livres. Uma ideia do antropólogo, etnógrafo, geógrafo, historiador e pedagogo Manuel Viegas Guerreiro. Chama-se Estudos Gerais Livres e é uma associação de personalidades que querem levar o ensino a todas as classes da sociedade. Para isso, vai organizar cursos, conferências, seminários, congressos e visitas de estudo, entre outras iniciativas. A primeira conferência foi dada hoje pelo professor Agostinho da Silva e assistida por dezenas de pessoas. O próprio Presidente da República não faltou. Foi com Agostinho da Silva e Alexandre Lafayette que, no ano anterior à sessão inaugural, Manuel Viegas Guerreiro criou a Associação Estudos Gerais Livres, ensino público gratuito. Na sessão inaugural, Agostinho da Silva dedicou um poema ao amigo de longa data Viegas Guerreiro. E este dizia, a certa altura, com a ironia que lhe era característica: por ti, Viegas, e os teus, Portugal volta à fé e se livre, pelo estudo, de morrer na CEE. Eu lembro-me de estar na sala, de os ver, enfim, muito emocionado de ver o professor Viegas Guerreiro ali com o professor Agostinho da Silva e deles terem declarado os princípios desses gerais livres, dos estudos gerais livres. Não é? O propósito do professor Viegas Guerreiro era porque é que nós não encontramos um grupo de universitários que se proponha a realizar um conjunto de iniciativas, ou pequenos cursos, ou conferências, abertos a quem quer que seja, e com essa condição primordial de que nem quem falava recebia, nem quem ouvia e participava tinha que pagar. Ele já estava reformado nessa altura, mas continuava, é uma meia década em que ele trabalha imenso, publica imenso. Os Estudos Gerais Livres iniciaram o seu percurso com 150 associados das mais variadas áreas do conhecimento. Orlando Ribeiro, José Matoso, Borges Coelho, Joaquim Magalhães, José Barata Moura, José Manuel Tengarrinha, Galopim de Carvalho, João Barrento, Gastão Cruz, Teresa Rita Lopes, João David Pinto Correia, Maria Aliete Galhós, David Ferreira, entre tantos outros. Como Joaquim Cerqueira Gonçalves, na altura professor de Filosofia na Faculdade de Letras, que sucedeu a Manuel Viegas Guerreiro à frente dos Estudos Gerais Livres após a sua morte em 1997. O título dos Estudos Gerais Livres, de certa maneira, quando refere público e gratuito, supõe que essa foi uma das preocupações da Manuel, que eu nunca discuti com ela. Aliás, nós nunca tivemos discussões
falávamos muito fraternalmente, que era a nossa relação. É de notar que a área que ele cultivava e ao mesmo tempo também, digamos, a instituição mais próxima que ele estava ligado, que era a geografia, eram, digamos, pioneiros em Portugal. Mas mesmo assim, era pouco para ele. E ele queria, de facto, uma instituição mais humana, é perceber que ele, a formação básica dele não é técnica, é de humanidade clássica. Para ele, a vida humana era aquilo mesmo. E começava na universidade, em grande parte, é uma fuga à vida, é de muros fechados. E o Viegas Guerreiro era um homem que circulava. Eu digo lá também que dentro da universidade havia áreas científicas e havia departamentos e ele circulava uns para os outros. O meu departamento, que era de filosofia, ele andava por lá, como andava por todos os outros. Era um homem livre sempre, era um homem de corredor. Encontramo-nos no final da década de 80, numa altura em que a oferta da academia não é ainda muito diversificada. Ora, o que os Estudos Gerais Livres vêm oferecer é um saber multidisciplinar de elevadíssima qualidade que extravasa o saber formal e acessível a todos, independentemente das habitações literárias, classe social ou faixa etária, através de cursos, congressos, visitas de estudo e conferências, como esta que ocorreu aqui há 30 anos. Outro dia dizia um amigo que uma boa definição da universidade seria a de ser uma ordem contemplativa de saber. Mas não só contemplativa, ativa também ao mesmo tempo. E hoje realmente o que me parece que poderia, no trabalho de edificar Portugal, o que poderia substituir muita coisa que há, seria aquilo que houve na Idade Média para o fazer e que tinha ao mesmo tempo a disciplina militar e a disciplina monárquica. Depois de Agostinho da Silva, os Estudos Gerais Livres vão continuar para já com um curso sobre o pensamento português. Tanto nele como no Agostinho da Silva havia a funda convicção de que era preciso investir na cultura, não é? Que só isso arrancaria, que isso tornaria as pessoas melhores, inclusive melhores cidadãos. Era, digamos assim, a criação de um campo aberto de cultura onde os comunicadores e aqueles que com eles dialogavam se sentiam num ambiente bastante mais liberto de constrangimentos do que aquele que ocorre no espaço institucional. Tem esta ideia de organizar um ensino público e gratuito que inicialmente poderia tentar continuar ideias como a da Universidade Popular, do Bento Jesus Caraça, mas ao mesmo tempo de abranger todas as áreas de conhecimento, e para isso ele acabou por utilizar todos os seus conhecimentos a nível da academia, professores de todas as áreas, que ele convidou para fazerem parte deste desafio de criar um ensino completamente aberto, público e gratuito sobre todos os temas. Pessoas de todos os quadrantes possíveis, com ideias completamente diferentes, algumas com conflitos. Se nós analisarmos os programas, vamos ver pessoas que provavelmente nas suas instituições tinham disputas académicas, políticas enormes, e realmente com o seu ar simples, o professor Viegas Guerreiro conseguia captar pessoas muito diferentes. A minha influência nos Estudos Gerais Livres, além de acompanhar Viegas Guerreiro, inclusive para fora de Lisboa, de vez em quando,
o que teria mais influência foi exatamente na formulação do ciclo de conferência, em que havia a problemática da técnica, que a grande parte colidia com a da problemática puramente científica, e isso espelhava-se, e a parte, por assim dizer, epistemológica, ou a natureza epistemológica das conferências de a gente procurava sempre perguntar o que é isso, ciência, e depois, por outro lado, aquilo que é atual, inclusive a questão da mulher, a questão da saúde, portanto, tudo aquilo que tinha a ver com a vida. Eu lembro-me quando dei a minha aula aqui, na Sociedade de Geografia, de ficar muito contente, porque havia pessoas de todas as idades. E essa mistura de gerações foi uma coisa muito, muito bonita. Lembro-me disso e já tenho organizado, depois organizei na minha faculdade, cursos livres, e pensava sempre no meu mestre Belém Guerreiro. Os estudos gerais livres nasceram no gabinete do professor Manuel Viegas Guerreiro, na linha de ação do Centro de Estudos Geográficos, o de recolha e estudo da literatura popular. Mas à medida que os estudos gerais foram crescendo em número de sócios e em número de participantes nas sessões, houve necessidade de mudar de casa. Manuel Viegas Guerreiro escreve à Câmara Municipal de Lisboa e esta responde com a cedência de uma sala no Mercado do Rego. Mais tarde, após pedido para devolução da sala, são a Faculdade de Letras e a Reitoria que garantem o apoio ao funcionamento dos estudos gerais. Apesar de terem decorrido muitas sessões nas regiões norte e centro do país, assim como no Algarve, através de parcerias com câmaras municipais e juntas de freguesia, foi numa das salas da Reitoria da Universidade de Lisboa que se realizou o maior número de conferências. Ele era um homem de uma simplicidade incrível e era por isso que muitos de nós adorávamos, naturalmente, não é? E ao mesmo tempo um saber extraordinário. E era esse saber extraordinário que ele punha ao serviço dessas comunidades menos conhecidas. Naquilo que ele escreveu, ele refere, de facto, mostrava sempre essa grande simplicidade. Ele chegou a dizer nesse livro que o livro que ele escreveu tinha sido o povo de Pitões das Dunas que o tinha ditado. Ele apenas o tinha escrito, não é? Como se fizesse uma cópia de alguém que lhe ditou. Em certo sentido, correspondia às suas preocupações de devolver ao povo aquilo que o povo lhe tinha ensinado. Ele fala nesses termos numa série de livros em que diz que o que ele faz é transcrever aquilo que o povo lhe ditou. Ele diz isso em várias regiões do mundo, a propósito de estudos sobre os macondes. Ele diz que não foi ele que escreveu, foram as populações que ele estudou que o ditaram, foram elas que ditaram aquele conhecimento. O professor, já muito antes de falarmos acerca da publicação deste livro, éramos velhos conhecidos ali na Faculdade de Letras, não é? Ele um bocadinho mais velho que eu e portanto, era, digamos, quase diário a passagem dele pelo espaço que nós temos ali dentro da Faculdade de Letras. Ele passava por ali e cumprimentava toda a gente, não é? A mim dizia normalmente: moço, não trabalhes demais. Era sempre o que ele dizia. Até que um dia se proporcionou esta possibilidade de fazermos a edição deste livro de diversas coletâneas que ele tinha, né? Diversos estudos que ele tinha e que na maioria penso que não estariam ainda publicados. E então, durante algum tempo, trabalhámos em conjunto no sentido de publicarmos este livro. Infelizmente, ele já não viu o livro feito. Quando o livro foi publicado, foi feito o lançamento depois no dia 1 de novembro, pouco depois do falecimento dele, portanto deve ter sido em 1997, e fez-se de facto o lançamento com prestígio que esta figura nos merecia e que teve muitas pessoas do Algarve presentes, e foi feito em Portimão. Os amigos encontraram-se, houve uma intervenção fantástica do
E ele marcou, acho que marcou profundamente aquela casa, aquela universidade, toda uma geração, precisamente pela forma, não só doce, como inteligente, como olhava o mundo e olhava principalmente o mundo camponês. Foi uma entrada, um ar fresco que entrou naquela casa e naquela altura, um ar e um cheirinho a estevas, que entrou pela presença do próprio Viegas Guerreiro naquela casa, ligada ao mundo livresco, ao mundo académico, cheio de pó, e foi fundamental. Ele diz numa entrevista a propósito dos Estudos Gerais Livres que o convívio com os alunos foi sempre a coisa mais importante para ele enquanto professor. E os Estudos Gerais Livres alargavam essa comunidade de alunos porque os participantes, os ouvintes, as pessoas que iam às sessões, em certo sentido, eram alunos do professor Viegas. Tinha uma disciplina de Filosofia da História da Cultura e convidei-o. E tive o cuidado de falar com o Departamento Audiovisual da Faculdade que registou essa aula, não é? que ele deu, que é uma aula notável, não é? Portanto, foi um documento que ficou e precioso, onde ele está na plena posse das suas faculdades, com imensa ironia, com comentários, também com uma observação que ele faz sobre a terceira idade, não é? Sobre a dificuldade que é envelhecer, não é? Portanto, a tragédia que é envelhecer, perante miúdos, jovens de 20 e poucos anos, 18, 19 anos, não é? Que ficam assim. E é agora, enquanto forem jovens, vocês são verdadeiramente puros e podem aprender e viver. Porque a velhice traz muitas maldades, traz muita deterioração. A idade adulta é pior. Essa é a minha realidade. Manuel Viegas Guerreiro, homem livre, sábio e de grande proximidade com o outro. Assim o descrevem aqueles que partilharam o seu tempo. Nunca deixou de frequentar a Faculdade de Letras. Era um homem de corredores, sempre em contacto com os ex-alunos, alguns deles, entretanto, já professores. Eu lembro-me que no dia em que ele adoeceu, em que teve um AVC, ele, nos dias anteriores, estava a preparar as conferências, o próximo ciclo de conferências dos Estudos Gerais Livres. E tinha ele uma conferência prevista, dada por ele. O tema era Primitivos e Civilizados. E, entretanto, como teve o AVC, no dia da conferência não pôde fazer, e fui eu e a minha colega Lucinda Fonseca que pegamos nas notas todas que ele tinha preparado, como fazia sempre para tudo, pegámos nas notas dele e tentámos fazer a conferência sem ele. Logo eu diria que ele praticamente esteve a trabalhar até ao fim, ou até ter condições para isso. A ideia que eu tenho é que o professor Viegas Guerreiro foi alguém que foi interrompido em movimento. Portanto, não tenho de modo nenhum a ideia de que foi alguém que foi como um crepúsculo, não é? No norte, que é lento, não é? Foi uma coisa muito mais rápida e ao mesmo tempo brutal, não é? Portanto, há um processo depois de meses de internamento hospitalar, mas aí ele já não estava connosco verdadeiramente. E os Estudos Gerais duram até 2001. Já sempre com o esforço dos seus amigos e colaboradores para garantirem que aquela ideia que tinha sido dele conseguia sobreviver ao professor Viegas. E foi possível durante algum tempo. Em 2001,
Cessa a atividade dos Estudos Gerais Livres com David Ferreira, cientista e notável académico da Faculdade de Medicina de Lisboa, na presidência. Contam-se mais de 100 sessões dos Estudos Gerais Livres, algumas delas já publicadas numa coleção de 3 volumes das edições Cosmos. 30 anos após a conferência inaugural, a Fundação Manuel Viegas Guerreiro recupera e divulga o saber do patrono com a edição do livro A Apologia do Sonho ou a Infinita Liberdade de Ensinar, da autoria do ex-discípulo Francisco Melo Ferreira. Claro que foi um enorme gosto, um enorme prazer poder falar desses tempos, poder falar do professor Manuel Viegas Guerreiro e poder falar de uma ideia que eu penso que não está de modo nenhum fora de moda e por alguma razão a própria designação de estudos gerais parece que está a renascer em instituições de ensino superior, mesmo que num contexto diferente. Hoje temos a multiplicação pelo país de universidades, por exemplo, da terceira idade. O que eu acho que faz todo o sentido, porque no fundo trata-se, não é a mesma coisa, não é? Portanto, a dimensão dos Estudos Gerais Livres é muito mais universal, muito mais aberta. Mas, atendendo também à demografia portuguesa hoje, esse esforço de aproveitar, catalisar todo o capital de conhecimento e de experiência que existe em milhões de portugueses que, de certa forma, não encaram o saírem, digamos assim, da atividade profissional como serem um arquivo vivo, não é? Arquivados no sentido de colocados à margem. Eu penso que isso vai muito no espírito também dos Estudos Gerais Livres, não é? Não é uma relação de, digamos, de continuidade ou de prolongamento, mas de alguma sorte corresponde a uma expansão, a uma diversificação e, há que dizê-lo, a um enriquecimento, até pela sua própria expressão quantitativa e geográfica, deste projeto que para o professor Viegas Guerreiro era muito importante. Tive pena que terminasse provavelmente a atividade, mas também tenho de reconhecer que o valor do que se fez foi grande. No entanto, havia ali um estilo pessoal inconfundível. Era muito difícil a herança de Manuel Viegas Guerreiro. É muito difícil falar nisso sem emoção, porque só quem conheceu o Manel, o entusiasmo que ele punha nas coisas, quer fossem as coisas da sua ocupação, digamos, técnico, profissional e de pesquisa, quer fosse a maneira como ele contactava, e eu pude acompanhá-lo em algumas sessões de trabalho de campo que ele fazia, a maneira como ele falava com as pessoas, uma alegria não fingida, uma singeleza que não era de pose, uma capacidade de escuta completamente fora de normal e uma generosidade que não tinha limites ou que, infelizmente, apenas a saúde dele veio a trazer, enfim, uma barreira que se revelou intransponível. Isto faz-me pensar muito e sentir-me privilegiada, porque foi das melhores experiências que eu tive na vida, foi a oportunidade de ter tido um professor como o professor Viegas Guerreiro, que viria a ser um grande amigo até ao fim, até ao último dia da sua vida. É talvez o exemplo mais perfeito de humanidade que eu encontrei. Humanidade no sentido de que nada do que é humano lhe era estranho. Eu penso que ele não se admirava com qualquer hábito, costume,
história que qualquer pessoa de qualquer cultura lhe contasse. O mundo camponês entrou naquelas salas de aula pela primeira vez pelas mãos e pelos olhos e pelo sorriso do Viegas Guerreiro. E isso ficou. Ele criou uma escola e criou um conjunto de jovens que ficaram a sonhar, olhar, ir, participar, entrar no mundo camponês através das palavras e daquele sorriso, daquela simpatia do Viegas Guerreiro. Ele era um observador muito forte de tudo aquilo que encontrava à sua volta e sabia descrever todas essas situações. Tinha sempre uma atitude de escuta, era uma pessoa que sabia escutar. O professor Viegas Guerreiro, ele faz uma viagem até ao século XVI, não é? Portanto, até essa possibilidade de encontro horizontal, igualitário, entre culturas diferentes. Ele tinha esse sentimento de querer resgatar a cultura do povo e de manter viva essa cultura. Quem contactou com ele está numa linhagem de reflexão sobre Portugal e sobre a nossa cultura que começa em 1858, quando o Leite Vasconcelos nasceu, não é? Portanto, atravessamos 3 séculos, não é? O que é uma coisa de facto surpreendente. Para ele era um saber da vida, era o sentido humanizante do saber e, digamos, do saber geral. E nessa nota, para todos. O contributo principal do professor Viegas Guerreiro para os desafios que temos pela frente é o de recordar, por um lado, que existe uma unidade essencial da condição humana e, por outro lado ainda, que nós, em relação a nós próprios, somos ainda um imenso mistério e temos imensas zonas ainda para explorar e para o autoconhecimento e que, portanto, querer ultrapassar isso através da criação de um mercado biotecnológico ou de antropotécnicas, como se efetivamente a alteração da estrutura e do DNA humano fosse uma coisa, fosse a mesma coisa do que chegar à internet e comprar uma aplicação, é o sinal de que estamos, de facto, digamos, estamos a entrar numa era tecnológica que, nas suas potencialidades, só é ultrapassada pela nossa ignorância em usá-la com sabedoria e com prudência. Era um visionário, era um transformador, mas era um pacifista. Era um homem sábio, um homem simples, um comunicador nato, um homem fazedor de pontes, sempre. Para ele não existiam fronteiras. E invoco como um amigo e voltado para o povo, voltado para as suas tradições, e fraterno, um homem bom.